Pessoal, oi. Então, hoje eu vim falar da crise que eu tive, da última crise em 2025. Vou começar a falar do meu ano de 2025, mais recente. Então, o que aconteceu? Eu tava bem, tava tranquila, mas assim, o meu trabalho não tava legal. Não tava dando certo, não tava fechando, as coisas não estavam fluindo como eram pra fluir. Eu até não vou entrar em detalhes, né? Mas as coisas não estavam fluindo. Não tá. E aí aconteceu, e o meu filho, isso eu vou contar. O meu filho estudava no mesmo lugar que eu trabalhava. E ele tava apanhando muito. Assim, das poucas vezes que eu passava lá perto da mesa, porque o nosso lanche não era no mesmo horário, o lanche dele e das minhas crianças não era no mesmo horário. Das minhas crianças era primeiro e o dele era depois. Então, muitas vezes eu passei assim perto da mesa, eu vi ele apanhando, tanto no café da manhã quanto no almoço. E daí eu só avisava a professora pra passar essa situação. E ele vinha, chegava em casa e contava. Ó, fulano me bateu, fulano me bateu, fulano me bateu, ciclano me bateu. Até que um dia eu vi o ciclano batendo nele. O que eu fiz? Chamei o ciclano. A gente estava tudo no pátio, daí tava a minha turma e a dele, juntas, e eu vi ele apanhando. Então eu fui lá e chamei o menino e disse, ó, tu não bate mais, porque senão vai ficar de castigo. Daí outra professora pegou e disse que eu não poderia estar falando porque não era da minha turma. Não poderia estar falando nada. E tá, passou. Falei com a diretora, falei o que tinha acontecido, expliquei pra ela. Falei que eu tinha falado pro menino, que eu tinha intervido, que a professora tinha falado aquilo pra mim, tudo certo. Na outra semana, o mesmo menino, eles estavam num parque e nós estávamos no outro parque. Eu tava com a minha turma no outro parque. Aí tinha uma fulana que tava lá conversando com outra, e essa outra deveria estar com a gente, mas as duas estavam lá conversando. E aí o menininho veio lá do outro parque me chamar, porque eles estavam jogando areia, sei lá qual era a situação que estava acontecendo lá. E aí ele me chamou, pegou na mão e me levou até lá. E eu acabei indo na inocência, sabe? Não deveria ter ido, porque não era minha turma, claro. Mas o menino veio me chamar e ele foi meu aluno em 2024 e acabei indo. Aí fui lá e as meninas todas que estavam lá dentro da casinha falaram que quem jogou terra era ele primeiro. Então peguei o menino, fui levando pra sentar no banco, pra ele ficar lá sentadinho e não fazer mais o que ele tava fazendo. O que aconteceu? A fulana que tava lá conversando, que não viu nada, veio e começou a gritar comigo, falar que eu não podia fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. Começou a falar um monte. Foi lá, contou pra mãe do menino, que é faxineira na escola. E daí fez uma confusão, e eu não consegui falar nada. Daí na hora que Então, ela começou a gritar e falar um monte de coisa. A mãe nem ficou tão braba. Eu conversei com a mãe, expliquei o que tinha acontecido. A mãe entendeu, foi tudo tranquilo. E ela fez um escândalo, começou a gritar, dizer que ia chamar a polícia, conselho tutelar, que não sei o quê. E a mãe do menino entendeu. E ela fez um escândalo. À tarde, a minha pressão foi lá nas alturas. Foi lá nas alturas. E eu fiquei muito indignada com o que tinha acontecido. Eu fiquei muito estressada. E aí, ó, para uma pessoa que é bipolar, né? Às vezes poucas coisas são um gatilho. E foi um gatilho. E aí eu fiquei ruim. A minha pressão não baixava. E eu comecei a ficar
agoniada, 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 irritada, irritada, irritada. Aí eu fiquei muito irritada, com muita raiva, e aquilo não passava, eu não conseguia me tranquilizar. Tomei Rivotril, um Rivotril, ela permitiu eu tomar, eu tomei de tarde, não baixou minha pressão. Eu fui consultar com a cardiologista, daí eu tive também problema de coração. Outro vídeo eu também falo pra vocês, eu tive pericardite, problema de coração. E daí eu tava preocupada, porque minha pressão não baixava. Daí eu fui consultar com a cardiologista, eu consultei com a psiquiatra. Aí a psiquiatra percebeu, assim, que só no eu falar, assim, as minhas veias aqui, assim, já saltavam, sabe? Porque eu ainda tava com aquela raiva, ainda tava indignada, ainda tava... E não passava de jeito nenhum a raiva, não passava de jeito nenhum, de maneira nenhuma, aquela situação ali toda. Aí, tá. Aí ela deu um outro remédio e eu comecei com ml, Aristab. Aí eu mandei recado pra ela, porque não tava adiantando. Daí ela mandou eu tomar 4 ml. Daí, o que aconteceu? Ainda tava agoniada, aquela coisa não passava. Uma coisa tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim. Que uma raiva, um ódio, uma coisa assim que não passava, sabe? Eu não podia ver aquela pessoa na minha frente, porque eu me senti muito injustiçada, porque muitas coisas que eu vejo lá dentro não acontecem nada. Daí comigo, aí eu fui chamada a atenção. Eu fui lá Aí, assim, ó, aí é isso que eu não falei pra vocês. A diretora me chamou a atenção, sabe? Queria até me dar uma advertência, só que assim, ó, muitas coisas acontecem ali erradas, muitas coisas. E nunca ninguém ganhou advertência, eu fiquei enfurecida com isso daí. Fiquei enfurecida, indignada, porque eu vejo muita coisa. Aí, tá. Aí, o que aconteceu? Numa quarta-feira, eu resolvi tomar uns Rivotril, mas ela tinha me liberado um. Mas como um não fazia efeito, eu tomei uns 3. 2, 3, nem lembro. Só que depois que eu tomei esses 2, 3 aí, eu acho que, não sei se não casou com a Aristab ou o que aconteceu. Eu sei que eu fiquei sem memória. Não sabia mais o que fazer. Né? Eu fiquei sem memória nenhuma. E daí vai ficar para um outro vídeo, o próximo vídeo, o que aconteceu. Mas eu fiquei assim, sem memória. Totalmente sem memória. Eu fiquei muitos dias sem memória. Muitos dias. E daí o que eu fiz nesses dias sem memória? Eu conto pra vocês no outro vídeo. Porque assim, não foi... Não sei explicar o que aconteceu. E eu ainda não consultei com ela pra falar sobre isso.